Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, com muita gratidão, nós abrimos, Senhor, este quinto jejum, Senhor, dentro dos nossos 52 dias, para a restauração das nossas vidas, meu Pai. E essa restauração, meu Pai, é o que nós vemos com Neemias, meu Pai. Ela vai acontecendo gradativamente. Ela vai sendo uma pedra sobre outra pedra, um tijolo após outro tijolo. E quando nós nos damos conta, já estamos na metade da reconstrução. Por quê? Porque não pararam, porque deram os passos certos todos os dias. Eu creio, meu Pai, que cada um que aqui está, cada um que está à distância, meu Pai, cada um que tem sido fiel ao Senhor, meu Pai, tem se mantido no foco, tem olhado para o alvo, não tem olhado para os lados, não tem se distraído. Meu Pai, esses estão vendo as restaurações, as construções, a vida sólida. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando, meu Pai, porque nós sabemos que os desafios, as lutas, as ameaças, as inquietações, as setas malignas, meu Pai, vão vir todos os dias, Senhor. Todos os dias nós enfrentamos testes, Senhor. Como Neemias, nós vemos alguns exemplos, Senhor. Ele estava sempre sendo oprimido, pressionado pelos inimigos, com ameaças, com situações, meu Pai, com pessoas, com o dia a dia, Senhor. O dia a dia é cheio de dificuldades, o dia a dia vai nos colocar em situações para provar se realmente nós estamos dedicados, determinados a construir essa grande e poderosa vida com o Senhor. Essa vida plena, essa vida abundante, que já está, meu Pai, sobre as nossas vidas. Como diz a sua palavra lá no primeiro capítulo da Bíblia, o Senhor nos abençoou. Nós já fomos abençoados com o dom da fertilidade, meu Pai, da multiplicação, do domínio, Senhor, de crescer e avançar e dominar, meu Deus, e avançar dia após dia. Nós já fomos abençoados, meu Pai, com isso. Mas nós precisamos crescer. O Senhor, como um Pai amoroso, não é como tantos, meu Pai, que até acreditam que estão fazendo o seu melhor, cobrindo de todas as maneiras. Não, Senhor, o Senhor nos mostra que o Pai amoroso é aquele que orienta, que ajuda, mas que também permite que nós venhamos a passar pelas nossas experiências, porque o Senhor quer homens e mulheres fortes, não apenas crianças. Enquanto nós somos crianças, a nossa mãe, o nosso pai cuida de nós. Mas quando nós somos homens, mulheres, adultos, nós precisamos trilhar um caminho, Senhor. Então eu peço que cada um busque, meu Pai, todos os dias, essa determinação, essa força, essa fé, essa resiliência, para construir essa grande e poderosa vida que o Senhor já tem para nós, meu Pai. Que nós possamos agradar o Senhor com a nossa vida, com os nossos avanços, com os nossos rompimentos, que assim como o Senhor olhou para Noé, meu Pai, naquele mundo de devassidão, de situações terríveis, meu Pai, de imoralidade, o Senhor se alegrou com ele. Por quê? Porque ele quis fazer de uma forma diferente. Ele não quis se corromper, ele decidiu no seu coração não viver, não ser aculturado por aquele estilo de vida, por aquele padrão diabólico, mundano, Senhor. Ele decidiu fazer diferente. Então que cada um aqui, meu Pai, não olhe para aquilo que já fez, já não olhe para aquilo que os familiares dizem, para aquela cultura que o mundo diz que seria o certo. Mas é só nós olharmos os resultados deste mundo, meu Pai, nós vamos entender se esse caminho realmente é o de bênção ou não. Só olhar os resultados, no rosto, na vida, no jeito das pessoas falarem, nós já podemos observar, meu Pai, que não é uma receita de sucesso, mas sim de derrota, de fracasso. Então que o Senhor nos ajude, meu Pai, a permanecer nesse foco, nessa estrada reta, olhando para o Senhor. Nós abrimos este quinto jejum, Senhor, eu peço que seja o melhor jejum, meu Pai, o melhor propósito dos 52 dias que nós já fizemos até então, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos terminar este dia
muito mais fortes, muito mais decididos, muito mais determinados a crescer, meu Pai, a sermos homens e mulheres poderosos nessa terra, para deixar um legado poderoso, meu Pai, para as próximas gerações. Então, derrama sobre nós a graça e o favor que nós precisamos para esse dia, meu Pai. Eu te peço que haja foco, que haja temor em cada um desses corações, meu Pai, que tem buscado fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pode se sentar por gentileza. Boa tarde a todos que estão pela transmissão, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Cada mensagem que nós temos recebido nos leva para cada vez buscar estar mais perto, mais próximo do Senhor. É o que nós já falamos em outras oportunidades. Cada oportunidade que nós temos, nós precisamos buscar estar mais perto de José, mais perto do Senhor. Porque vocês lembram, né? Que quem estava longe de José estava vivendo qual situação, pessoal? De abundância ou de miséria? De miséria. Quem estava longe de José vivia a miséria. E a maior miséria das nossas vidas não é a falta de dinheiro, porque nós ouvimos histórias, você com certeza já ouviu histórias, conhece certamente pessoas que são milionárias. Eu já ouvi uma história de um cara que fazia 1 milhão por mês. E a casa dele estava uma bagunça, a mulher estava traindo ele, os filhos saíram de casa, porque ninguém aguentava aquele homem. Então a maior miséria das nossas vidas é a miséria espiritual, é a morte espiritual. E o diabo vem com essas mentiras, né? Desde o Éden, desde o jardim, tentando descredibilizar, tentando fazer a gente buscar coisas que não são para nós. O Senhor lá no comecinho já disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí vem o diabo e disse, certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Ele. Mas o Senhor já disse que nós somos como Ele. Então ele vem de uma forma diferente para falar. Fala a mesma coisa, mas de um jeito diferente, e a pessoa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Pois é, não tinha pensado mesmo. Porque quando a gente não se guia pela palavra, a gente não está pensando com a nossa cabeça. A gente tem que pensar com a cabeça de Deus. Porque se a gente não pensa com a cabeça de Deus, a gente vai pensar com a cabeça do mundo, com a cabeça do que estão fazendo, falando, da própria religião, que a gente vê na palavra. Quantos exemplos de religiosos que estavam cegos, que falavam da Bíblia, falavam de Deus, mas estavam mortos de Deus, pesavam a vida das pessoas. Então a maior dificuldade, a maior miséria é espiritual. Estar longe de Cristo nos deixa pobres espiritualmente. E aí nós não temos vida, nós não temos energia, nós não temos satisfação, nós não temos nada. E eu quero ler para você, aqui a passagem de Ruth 1, do 6 em diante. Olha só. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor, fala comigo por favor, o Senhor viera em auxílio do seu povo. Quando Noemi soube em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida.
Fala comigo por gentileza. Mas elas começaram a chorar alto. Ok, começaram a chorar. Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança, quantas pessoas que já perderam a sua esperança. Mesmo que eu tivesse alguma esperança, o que eu não tenho, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então ela não tinha esperança e Deus estava contra ela. Elas então, fala comigo, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Fala comigo: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ok? Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Aqui nós vemos Orfa e Ruth. Ambas começaram a chorar, e a chorar alto. E a gente vê que choro não muda nada. A gente vê pessoas, a gente tem contato com pessoas que a vida delas é chorar. Mas chorar não muda nada. A pessoa reclamar, murmurar: minha vida, como minha vida é dura, como minha vida é triste, como isso aconteceu, olha o que fizeram comigo. Chorar não muda nada. Porque no final das contas, a órfã ficou, pessoal. Choraram, acalmou. Depois chorou mais um pouco, deu um beijinho e foi embora. Então chorar não tira ninguém do problema. Não tira ninguém da situação. E a Ruth ficou. Pessoas como a órfã é aquele tipo de pessoa que chora, que reclama, que murmura, mas que não faz nada de diferente, que não assume riscos na vida. Ela chora, fala comigo, ela chora. Vamos mais forte, pessoal. Ela chora, mas não rompe. Ela chora. Ela chora, vamos juntos, ela chora, mas ela fica com o que ela conhece. Ela volta para os velhos deuses, para os velhos hábitos, para a terra antiga, para a terra de Moabe, para o tempo da imoralidade, para o tempo dos velhos padrões. A pessoa volta. E a gente vê a Noemi, mas a gente também pode olhar o Boaz. Boaz e Noemi viveram a crise, sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Por que ela saiu de lá? Porque estava bem ou estava ruim? Estava ruim. Então Boaz e Noemi viveram a crise, sim ou não? Sim. Crise, problema, sempre vai haver. Sempre vai existir. Eu gosto sempre de lembrar disso. Aquele versículo que às vezes a gente está na ponta da língua. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Está falando que o ímpio não vai ter problema? Sim ou não? Está falando que não vai ter problema, pessoal?
Só o justo tem problema, o ímpio está sempre bem, é isso? Não, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, ou seja, o ímpio e o justo tem aflição, tem luta, tem problema, mas o justo tem livramento. Amém, pessoal? Então, crise sempre vai ter. Boaz enfrentou a crise, Noemi enfrentou a crise, mas o que faz a diferença, fala comigo, mas o que faz a diferença na minha vida é o comportamento dentro da crise. Todo mundo vai ter problemas, crises, situações para enfrentar, mas o que vai fazer a diferença na minha vida vai ser o meu comportamento durante esse processo. Então nós nos diferenciamos deste mundo, desses resultados, pela postura que eu tenho, que você tem, na hora do problema. O Boaz, ele não buscou a autopreservação. Ele não buscou um lugar seguro, algum lugar que alguém disse que estava muito melhor. A Noemi sim. A Noemi buscou a autopreservação. E o que aconteceu, pessoal, com a família dela? Fala mais alto. Morreu todo mundo. A gente viveu esses tempos aí, esses anos atrás, o povo numa loucura buscando autopreservação. E você não está aqui? Então, você não enfrentou? Você não passou? Você não venceu? Então. E quantos que não venceram, não passaram? O mundo fica buscando autopreservação. Se for o meu dia hoje, não tem quem me guarde. Se não for o meu dia hoje, não tem o atirador, o cara, não tem nada que vai fazer. É no tempo de Deus. Nós, que cremos, que temos esperança, por isso que a gente vê na história, o povo matando os cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele entendeu, ele não tem medo da morte, é como Paulo, se eu viver é para Jesus, e se eu morrer é com Jesus, então o que eu vou ter medo? É só eu estar preparado. Mas a pessoa busca autopreservação, ela não tem certeza da salvação, ela não está segura, e a pessoa que fica buscando autopreservação, ela não faz o que ela tem que fazer, ela tem resultados terríveis. Então a diferença na vida do cristão é a resposta que nós damos, a resposta de esperança, a resposta de resiliência, a resposta de confiança em Deus. A Ruth, diferente da órfã, a Ruth enxergou um caminho diferente. Porque o Deus da Noemi era famoso por ser um Deus grande. Como Raabe. Raabe tinha deuses, o povo dela ali tinha deuses, mas ela ficou sabendo daquele povo grande, daquele Deus forte, que dizimou os egípcios, que fez proezas, que fez milagres. Então a fama do Deus da Noemi era de ser um Deus grande, de ser um Deus invencível. Então ela quis um caminho diferente. Por quê? A Noemi falou, volta para a sua terra, para os seus deuses. A Ruth não quis voltar para os deuses dela, que trouxeram morte e derrota. Ela não quis voltar para o sistema que não trouxe coisa boa para ela. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes vem uma situação, a gente está cogitando de voltar para o velho sistema, que nunca foi bênção, mas é o lugar, fala comigo, conhecido. É um lugar que eu conheço, é aquilo que eu sei. A Ruth quis uma terra diferente, a gente leu aqui, a sua terra, onde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então ela quis uma terra diferente, ela quis uma cultura diferente, e ela, acima de tudo, quis um Deus diferente. O seu Deus será o meu Deus, ou seja, não era o dela, mas agora seria. Amém, pessoal? Então agora ela estava decidida, eu quero uma vida nova, porque o que eu fiz até hoje não foi bênção, me trouxe até esse resultado de miséria, de fracasso e de morte. Então muitos passam a vida inteira vivendo as mesmas desgraças, mas não mudam a receita.
passam a vida praticando a mesma receita que não funciona, a mesma receita que não tem sucesso, e continuam lá. Essa é a receita que eu sei. Eu sei fazer essa comida, nunca está boa, está sempre ruim, está sempre estranho, esse bolo nunca sai certo, mas é a receita que eu sei. Muitos passam uma vida inteira praticando a mesma receita de uma vida derrotada. E aí a Noemi a gente vê o quê? Me chama de Mara. Eu sou amargurada. Ela se tornou amarga. Ela ficou lá reclamando da vida. Mas o que a Ruth foi fazer? Ela ficou lá chorando, reclamando, murmurando, igual a Noemi, pessoal, sim ou não? Não, ela foi lutar. Ela foi lá para o campo. Ela foi pegar as espigas, ela foi trabalhar, ela foi fazer alguma coisa diferente. Ficar aqui parada chorando igual a órfã, não vai mudar minha vida. Ficar aqui falando, eu sou amargurada, Deus está contra mim, Deus me amaldiçoou, Deus não me ajuda, Deus acabou comigo. Como a Noemi, também não vai funcionar. Então, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou para o campo, eu vou trabalhar, vou lutar. Escolhas. Fala, escolhas. Olha o que o poder de escolhas boas fazem na nossa vida. Davi veio da linhagem dessa mulher. Sem Ruth, não teria Davi. De Davi veio a linhagem de Jesus. Então Ruth plantou sementes. Fala comigo, Ruth plantou sementes que me afetam. Fala assim, que me afetam. Até hoje. Então as decisões que a Ruth tomou afetou milhões de pessoas. Judas também fez escolhas. Judas fez escolhas que afetou os seus descendentes para sempre. Então, aquilo que a gente precisa entender é exatamente isso. Um legado nós vamos deixar. Você um dia não estará mais aqui. Um dia eu não estarei mais aqui. Mas o nosso legado vai permanecer. Vai permanecer na vida de um filho, de um neto, de pessoas e pessoas. Então, um legado vai sempre existir. Ruth deixou um legado. Judas também. Então, nós vamos deixar um legado. E aí, aquela pergunta que a bispa muitas vezes faz, né? A pessoa, como será meu futuro? Como será seu futuro? Como você está plantando por esse futuro? Qual o futuro que eu estou plantando para ter? Fazendo as mesmas escolhas que não me trouxeram bons resultados e eu continuo insistindo neles, vai me trazer um resultado bom? Sim ou não, pessoal? Não. Se eu estou plantando a mesma coisa que não me trouxe um bom resultado, então eu sei qual será meu futuro. Não vai ser bom. Não vai ser de bênção. Então ninguém pode parar aqui e falar, eu não sei como será meu futuro. Sabe, a gente sabe. Porque se eu estou fazendo as mesmas escolhas que nunca funcionaram, nem para os meus pais, nem para os meus avós, nem para os meus antepassados, nem para os meus amigos, nem para a minha vida, eu sei o que isso vai acontecer. Eu sei o legado que eu vou deixar. Eu sei como será meu futuro. Mas, se eu estou rompendo continuamente, eu estou buscando acertar, eu estou buscando sabedoria, não estou caindo nos velhos erros, nos velhos padrões, então eu também sei como será o meu destino. A Ruth, ela quis arriscar. A órfã, ela quis voltar para o conhecido. Resultado? Sem nada grandioso na vida, sem nenhum rompimento na vida dela. A Ruth, a órfã, depois que ela voltou, a gente não escuta, não lê mais nenhuma passagem dela. O que virou da órfã? Não sei, não sabemos. Mas da Ruth a gente sabe o que virou. Então, se eu fico parado, sem rompimentos, nada de especial vai acontecer na minha vida. Se eu fico falando que tudo é muito difícil, nada de bom vai acontecer na minha vida. A órfã achou que era difícil demais. A órfã achou que não valia a pena ela romper, ela preferiu voltar
para os deuses, para a família, ou seja, ela não andou nada na vida dela. Sabe aquelas pessoas que às vezes construíram coisas, casaram, abriram sua empresa, começaram a avançar, tiveram conquistas. Aí depois de um tempo, a hora que ela está bem, ela relaxa. Ela esquece de onde Deus a tirou. Ela para de buscar com aquela determinação, com aquela força. Aí o que ela faz? Ela para. Ela para de ir na igreja, e sem a bênção do Senhor ela não consegue manter um casamento, sem a bênção do Senhor os negócios não caminham mais. Aí a pessoa depois de 5, 10, 15 anos, ela volta para recomeçar. Porque ela olha para trás, ela está no mesmo ponto que ela estava quando ela chegou. Só que agora ela está mais velha. Então tem gente que até vai. A órfã teve a oportunidade. A órfã foi, a órfã casou, a órfã tinha uma família, só que ela quis voltar para de onde ela saiu. Ela saiu da casa dos pais dela. Né? A filha sai para se tornar mulher de um homem. Então ela saiu, ela viveu, ela veio, agora ela voltou. Sem nada. Do jeito que ela saiu, ela voltou, só que agora mais velha, com mais frustração. Então, às vezes a pessoa até vai, como infelizmente a gente já viu casos aqui, pessoas que eram do tempo da Celso, que construíram, começaram a vencer, pararam. 10 anos depois, voltaram. Enquanto alguns estão lá na frente, como Boaz, que resistiu, pagou o preço, ela está lá no começo. 10 anos perdidos, 5 anos perdidos, que seja um ano. É muita coisa. Então Abraão, Ruth, Davi, José, escolheram decisões. Escolheram fazer aquilo que eles sabiam que era o certo, a despeito de ser difícil. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo desafiador, eles creram que aquele era o caminho, que aquilo era o certo a fazer, porque eles acreditaram no retorno, na lei do retorno. Fala comigo, a lei do retorno. Se todo mundo acreditasse de verdade na lei da semeadura e da colheita, o mundo seria outro. As pessoas não agiriam mais de forma desequilibrada, porque ela está pensando, eu vou colher isso. As pessoas não falariam mais o que elas falam, do jeito que elas falam, porque elas sabem que vai voltar. Então, se cada um acreditasse no poder da semeadura, na lei do retorno, que aquilo que eu planto, eu vou colher. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. O ímpio planta coisa boa, ele colhe coisa boa. O justo planta coisa ruim, ele vai colher coisa ruim. Não tem essa diferença. Ah, porque eu vou na igreja, eu sou justo. Não, estou plantando o quê? Eu estou plantando para qual destino, qual futuro? Então, aí eles acreditaram. O que a bispa falou esses dias? Fala comigo. Quando sobra tempo, falta propósito. Fala comigo. Um lugar vazio é um lugar. Então a gente precisa entender que um lugar vazio é um lugar que será ocupado. Então eu não posso apenas tirar alguma coisa. Eu preciso colocar algo naquele lugar. Eu não posso apenas tirar algo ruim da minha vida. Eu preciso colocar, fala comigo, colocar algo bom. Porque um lugar vazio ele vai ser preenchido por alguma coisa. Então eu vou te dar alguns exemplos, que são apenas exemplos, você traz para a sua vida. Né? Algo que até que eu estava conversando esses dias com a Mariana, minha mãe até estava falando esses dias com a gente. Às vezes a pessoa, ela vai lá, ela tira o açúcar da dieta dela, por exemplo. Mas ela vai lá e coloca um doce diet. Só que o que ele não ganha, não perde no açúcar, ela ganha na gordura. Porque nada vem à toa. Às vezes a pessoa não tem o sabor do açúcar, mas ela ganha na gordura, para dar o paladar. A pessoa, ela, por exemplo, ela tira
a cerveja, mas ela vai lá e coloca refrigerante. A pessoa ela para de assistir, por exemplo, novela secular, essas novelas aí que destroem as famílias, agora ela assiste só novela cristã. A pessoa ela sai desse excesso de rede social, só que ela vai lá e coloca alguma outra distração, vai para séries, sei lá. Então a pessoa sai de uma coisa ruim para uma coisa menos ruim. Então são exemplos que você pode trazer para a sua vida, para o seu dia a dia. Será que talvez você não se enganou, tirando uma coisa que você achava que era ruim, mas você colocou outra coisa que também não é tão melhor assim? Porque, por exemplo, a pessoa que tira o açúcar, mas ela deixa um negócio sem açúcar, ela continua estimulando o corpo dela a esperar alguma coisa, uma sensação doce, sempre depois das refeições. Não é verdade, pessoal? Então, quando ela não tiver aquela coisa diet, aquela coisa sem açúcar, ela vai para alguma coisa com açúcar. Por quê? Porque ela ensinou o corpo dela que ela precisa daquilo, que ela gosta daquilo, que ela vai atrás daquilo. Então, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. A pessoa não vai ainda para o que funciona, mas ela tenta adaptar a alguma coisa que não funciona. Mas ela tenta fazer um ajuste. Ela não vai para a fonte ainda. Ela não vai, por exemplo, para a leitura da Bíblia, mas ela quer aprender Bíblia assistindo a série bíblica. Você pode ler a Bíblia e ver coisas na série bíblica? Pode, mas o contrário não funciona. Você não vai aprender a Bíblia assistindo série bíblica. A pessoa não vai para uma comida saudável, natural, que é aquilo que os médicos falam, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Então você vai para uma coisa natural. Então a pessoa, ela não vai para uma comida saudável, que demora mais para fazer, né? Mas que não é processada, mas ela busca alguma outra atalho. Vou pegar essa coisinha aqui, porque ela não tem isso, não tem aquilo, tá, mas é processado. É super processado, ultra processado. Mas diz que não tem gordura, tem proteína, tem isso, tem aquilo. Não, mas não é natural. Você está desembrulhando, você não está descascando. Então a gente precisa treinar, fala comigo, eu preciso treinar a minha mente. Mais forte, pessoal, eu preciso treinar a minha mente para aquilo que funciona. Então, o hábito de ler a Bíblia é o que funciona, ouvir louvores é o que funciona. Então eu preciso ensinar a minha mente a desaprender velhos hábitos e aprender novos hábitos. Não apenas ajustar os velhos hábitos. Será que aí a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa fé? Será que nós temos buscado a mudança da nossa vida, como a Ruth, ou tentando apenas ajustar dentro daquilo que é conhecido como a órfã? Às vezes a gente está tentando ajustar, não tirar, não ser radical, mas tentando ajustar aqui, não, vamos melhorar. Não, tem coisa que não vai melhorar. Tem coisa que precisa ser arrancada, eu preciso desaprender para aprender o que é certo. Porque depois que a gente aprende errado, é muito mais difícil de tirar. Por isso que a Bíblia fala, ensina o menino o caminho direito. Porque se ensina o caminho errado, de qualquer jeito, sem temor, depois o trabalho para desaprender é muito mais difícil. Davi, a gente vê, Davi tinha uma rotina de louvor, tinha uma rotina de oração, tinha uma rotina de adoração, ele tinha uma rotina de trabalho, ele tinha uma rotina de ir para as guerras, conquistar territórios, ele tinha uma rotina de ser uma pessoa produtiva, envolvida com coisas importantes, com coisas relevantes. Aí, num determinado momento, onde ele estava bem, o reino estava forte, ele decidiu dar uma relaxada, ele se distraiu. Ele não quis ir para a guerra naquele momento, ele mandou lá o Joabe, e foi onde ele se envolveu com a Betseba.
Então, às vezes, a gente está vivendo de um jeito e nos enganando que está dando tudo certo. Não, está fluindo, está dando certo. E muitas vezes acontece isso. Aquela promoção se torna uma desgraça na nossa vida. A gente lê na palavra a respeito de Jeroboão. Jeroboão foi promovido. Jeroboão foi avisado que se ele obedecesse, que ele seguisse o caminho certo, ele teria uma casa firme como Davi. Quem não gostaria de receber uma coisa dessa, ter uma casa firme como Davi? Mas ele quis fazer do jeito dele, ele estava em rebelião com Salomão, então ele confundiu. Nossa, eu estou sendo honrado, eu estou sendo exaltado. Ele confundiu a promoção com a aprovação, que são coisas totalmente diferentes. É o que a gente vê no caso de Sansão, por exemplo. Sansão estava lá matando os filisteus, estava lá fazendo coisas, matando gente, os inimigos, mas, ou seja, estava dando certo. Aparentemente estava funcionando, mas na vida dele já não tinha mais a aprovação de Deus. Então, às vezes a gente se engana que a aprovação de Deus tem a ver com os resultados acontecendo, os resultados fluindo. Não, fala comigo, a aprovação de Deus vem de uma consciência de Deus. E essa consciência de Deus vem como, pessoal? Fala comigo, temor. Paulo fala sobre isso. Olha aqui em 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Rejeitou. Quem rejeita uma boa consciência, a consciência da fé, a consciência do temor, naufraga na vida. Aos olhos naturais, Ruth não ia ganhar nada com Noemi. A própria Noemi falou, não tem mais nada para oferecer, não tem filho, não tem nada. Mas a Ruth, ela buscou uma recompensa maior, uma recompensa, fala comigo, uma recompensa espiritual. Ela decidiu fazer o certo, ela decidiu romper, ir para um outro nível. Então, no final, nós vemos o resultado da vida dela. Nós vemos um resultado incrível. Porque ela gerou frutos. E é o que diz na palavra, né? O sensato e o insensato, o que ouve a palavra e pratica, e aquele que não ouve a palavra e obviamente não pratica, os dois constroem. Um constrói sua casa na rocha, outro constrói sua casa, porém na areia. Então a pessoa, ela gera frutos, mas há frutos, fala comigo, há frutos que são gerados para a destruição. E o que é produzido na carne vai morrer. Por isso que nós precisamos buscar frutos no Espírito. O fruto da carne de Davi com Betseba morreu. Houve um fruto. Ali veio uma gravidez, uma criança veio, mas foi na carne, foi no pecado, foi da maneira errada, foi de uma forma totalmente contra aquilo que Deus ensina e aquilo que Davi sabia. Ele matou um homem, ele manipulou uma situação, ele foi um abismo puxando outro abismo. Então ele precisou morrer, aquele fruto ruim precisou morrer para que o fruto do Espírito nascesse, que foi o Salomão, que a gente viu. Quando ele terminou, ele lutou, ele orou, ele jejuou, morreu. Quando ele soube da notícia que ele tinha morrido, o que ele foi fazer, pessoal? O que o Davi foi fazer? Ele foi adorar. Ele foi adorar o Senhor. E desse fruto da mudança, desse arrependimento, dessa consciência, veio o fruto do Espírito, que veio Salomão. Então a palavra nos ensina que uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos. E os bons frutos vão vir de bons fundamentos.
E os fundamentos estão em ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Então, novamente, como será o seu futuro? Aí vem aquilo, depende. Depende. Para todo mundo, a órfã estava escolhendo o melhor caminho. Noemi não tinha nada, então eu vou voltar para minha família, vai dar tudo certo. A Noemi não tem mais nada para me oferecer mesmo. Eu vou para um lugar conhecido. O final vai mostrar. E nós nunca vamos gerar grandes coisas, coisas novas, voltando para coisas velhas. Fala comigo, eu nunca vou gerar grandes coisas, coisas novas, voltando para coisas velhas. Nós precisamos fixar essas ideias, esses entendimentos. Eu nunca vou ter uma grande vida sem rompimento, vivendo num lugar seguro. A Ruth, ela precisou exatamente desse processo. Eu preciso desaprender para aprender tudo agora. Vamos mudar de povo, mudar de lugar, mudar as pessoas, mudar de Deus, mudar de rotina, mudar de pensamento, mudar de mentalidade. Eu preciso desaprender para aprender direito. Então a mentalidade tem que ser mudada, a fé precisava ser mudada, o estilo de vida precisava ser mudado, as influências precisavam ser mudadas, como Abraão precisou sair daquela influência, da família dele, da terra dele, da idolatria, daquela mentalidade do Terá. Então as pessoas sábias são aquelas que estão, fala comigo, decididas a fazer o que é necessário. O sábio é esse, como a gente falou dos exemplos, dos heróis da fé. Eles decidiram fazer o que é preciso. Ir para um lugar novo, com pessoas desconhecidas, ir lá colher espigas. Mas isso é muito difícil. É humilhante. É humilhante, está todo mundo colhendo aqui, eu estou aqui vendo o que cai atrás do carinha que está passando aqui na lavoura, estou pegando, estou me humilhando. Mas eu preciso ceder para Deus. Ceder para aquilo que Deus quer. Fala comigo, quem não se humilha diante de Deus é humilhado. A Noemi estava querendo manter lá, eu sou a sofrida, Deus está contra mim. A Ruth, vamos fazer alguma coisa, né? Não vou ficar pensando, isso é humilhante. Não, eu preciso fazer isso. Isso é bom? Isso vai me trazer alguma coisa? Né? Porque ficar parado em casa chorando não vai botar aqui o milho, né, a comida na minha mesa. Então eu vou fazer alguma coisa. Então eu preciso ceder para Deus, porque se eu endureço com Deus, fala comigo, se eu endureço com Deus, Deus vai me quebrar. Se eu endureço contra Deus, quem endureceu e teve paz? Se eu endureço contra Deus, Ele vai me quebrar. Porque a palavra diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos de coração duro. Deus se opõe àqueles que não querem se humilhar. Estão sendo humilhados na vida. Então os casais, por exemplo, que não se acertam, porque mantêm orgulho, eles vão ter a vida travada. Estão em rebelião. Deus se opõe aos orgulhosos. Quem é orgulhoso? É aquele que maltrata os outros, que anda com o nariz em pé? Não. Aquele que não quer ceder a palavra, não quer obedecer. Então, se eu não quero obedecer, eu estou me opondo a Deus e Deus vai se opor a mim, eu vou perder essa briga. Eu estou desalinhado, eu estou em rebelião. Ainda faz negócios errados, ilícitos, sabendo que está errado? Rebelião. Deus vai se opor a você. Ainda carrega mágoas de pessoas, não quer perdoar. E a palavra fala que como é que eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu odeio meu irmão que eu vejo? Estou guardando coisa no meu coração? Estou em rebelião contra Deus. A palavra está me dizendo diferente. Jesus já nos ensinou exatamente isso. Não adianta eu estar numa igreja, não adianta
eu ter testemunhado vitórias, não adianta eu fazer o propósito. Que ele fala, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, fazemos tantas coisas. E o Senhor vai falar, afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Então o Senhor já nos ensina que estar aqui fazendo alguma coisa envolvido com as coisas espirituais não vai mudar a minha vida, não vai me fazer ser salvo, porque eu estou em desacordo, desalinhado à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então eu preciso estar alinhado a essa vontade. É o que diz a palavra. Eu preciso estar alinhado. E se a gente não acordar, se a gente não despertar sobre isso, a nossa vida tem prazo de validade. Os nossos resultados, aquilo que a gente acha que está fluindo, vai ter prazo de validade. Então a gente sabe, que a gente acabou de ler aqui em Timóteo, a boa consciência, a fé. Então a gente sabe se a nossa vida está alinhada à palavra, está alinhada à vontade de Deus ou não. A gente sabe se a nossa forma de trabalhar está alinhada a Deus ou não. A gente sabe se o nosso casamento está alinhado a Deus ou não, está alinhado à palavra ou não. E a gente precisa aprender com exemplos assim. O velho homem, o velho estilo, o velho padrão precisa morrer. Ruth entendeu isso. Esses deuses, esses parentes, essa mente, precisava morrer. Senão ela ia continuar carregando morte para a vida dela. Como a Noemi, se não fosse a Ruth, o que ia ser dela? Porque ela já chegou, não me chamem de Noemi, não me chamem de Mara. Ia ficar naquela lamúria, aquela coisa. Então, aquilo precisa morrer. O velho padrão precisa morrer. Porque se o velho não morre, como é que vai ter um renovo? Se o filho da carne não morrer, e eu me voltar para Deus de verdade, eu nunca vou viver o Salomão. Eu nunca vou viver o renovo, eu nunca vou viver algo diferenciado, algo incrível. Então a gente vê, numa situação assim, Davi pagou um preço muito alto por aquela atitude maluca, de distração. Então muitos acabam escolhendo pagar um preço muito alto pela sua falta de santidade. E a falta de santidade de Davi, conhecendo a palavra, trouxe uma carga para a vida dele violenta. Então, enquanto o velho não morrer, vamos juntos, pessoal. Enquanto o velho não morrer, eu não vou gerar glória na minha vida. Novamente, enquanto o velho não morrer, não vou gerar glória na minha vida. Fala comigo, crescer é intencional. A cabeça de ontem, a mentalidade de ontem, não serve para hoje. Então, o que eu fiz ontem, já preciso melhorar um pouquinho hoje. Crescer não é automático, crescer é intencional. A mentalidade de ontem não serve para hoje. É o que o Senhor nos ensina com o maná. O maná de ontem não serve para hoje. O maná de ontem serviu para ontem. Se eu tentasse guardar, se eles tentassem guardar para o próximo dia achando que ia faltar, ia dar bicho. Então não vai funcionar. Crescer é intencional. A minha consciência, ela diz se eu estou no caminho da santidade, se eu estou no caminho do temor, ou se eu estou no caminho da imagem, da casa construída na areia. Então vamos tomar as nossas decisões. Vamos analisar, será que a gente está trocando coisa ruim por coisa menos pior? Uma coisa menos ruim ainda, ao invés de botar um ponto final, um limite naquilo. A gente sabe se a nossa vida está alinhada a Deus, a nossa casa, os nossos negócios, a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, se elas estão realmente alinhadas a Deus. Então vamos alinhar a nossa vida. Vamos atrair bênção, atrair renovo, atrair mudança, atrair vida para as nossas vidas.
Amém, pessoal? Amém, pessoal? Por gentileza, fique em pé com o seu propósito. Eu peço que você feche um pouco seus olhos e que você analise sobre o que nós falamos hoje. Todos podem construir alguma coisa, só que alguns vão fazer na areia, outros na rocha. O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando. O que vai prevalecer? Vai prevalecer um sentimento, vai prevalecer um orgulho, vai prevalecer o quê? Ou vai prevalecer a vontade de Deus? Eu vou apenas chorar e reclamar e falar que a minha vida não vai, ou eu vou arriscar, eu vou romper, eu vou mudar a minha mentalidade, eu vou mudar de deuses para Deus. Eu vou mudar o meu foco de viver perdido, falando de coisa errada, eu vou focar na coisa que funciona. Qual é a sua decisão? Como será o seu futuro? Você sabe. Fazendo o que está fazendo hoje, você sabe qual será o amanhã. É de bênção? Maravilha. E se não for? Enquanto a vida é esperança, somente para os vivos há esperança. Você tem o hoje, você tem essa oportunidade, você tem esse portal para você tomar as suas decisões. Então qual a decisão que você toma? Não nega mais a voz da palavra. Não negue mais a consciência de Deus. Não insista mais naquilo que sempre se mostrou seu caminho do fracasso. Eu sempre fiz desse jeito, eu nunca fui pleno nisso, nunca funcionou desse jeito, meu casamento nunca foi bênção fazendo assim, os meus negócios nunca deram certo fazendo assim, a minha vida nunca deu um salto, porque eu continuei fazendo assim. E eu vou continuar insistindo nisso. Nós somos inteligentes. A gente tem falado dia após dia, Senhor, põe luz nas minhas trevas. Às vezes o Senhor já nos iluminou tanto, já está como o sol, de tão claro onde está o problema, mas e aí? Eu continuo fazendo como a órfã? Vou chorar, vou reclamar, e eu volto para trás. Quais as decisões que você toma? Peça ao Senhor, meu Deus, renova minha mente, eu preciso desaprender para aprender certo. Às vezes eu ainda carrego um ranço da religiosidade. Ainda eu fico lá atrás de sonhos, revelações, a palavra já foi revelada, a palavra já disse, o Espírito Santo já falou com você, agora dá um passo, vai para frente, joga fora tudo aquilo que não funciona. Estou esperando mais uma outra confirmação. É igual o povo que estava aqui, os religiosos, que iam lá só para pedir para Jesus fazer mais um milagre. Eles já tinham visto dezenas, alguns talvez centenas de milagres. Eles estavam falando, faz mais um milagre para a gente acreditar em você. Como se ele estivesse pedindo por favor alguma coisa. Deus não está pedindo nada para Ele provar alguma coisa para mim. Só o fato da gente estar aqui hoje é uma prova que Ele nos ama. Porque tem um monte de gente que hoje já perdeu, não tem mais o hoje. Perdeu, ontem, acabou dele ontem. O portal da vida dele acabou ontem. E nós temos o hoje. Então toma a sua decisão em nome de Jesus. Peça renovação mental. Destrua essas fortalezas. Aquilo que às vezes você ainda tem o mau hábito de falar que é difícil. A gente tem falado essas últimas 3 semanas. Declarações certas, vigie a boca, adore ao Senhor. Não fique falando de problema, não fique falando da dificuldade. Vai para Deus, ossos secos, isso pode mudar. Senhor, Tu sabes. Então vamos focar naquilo que funciona. Chorar não funciona, reclamar não funciona, voltar para os velhos ídolos, deuses, familiares, padrões não funciona. Porque se tivesse funcionado, teria funcionado agora. Nunca funcionou, não vai funcionar. O que funciona é estar alinhado à palavra do Senhor, é me humilhar diante do Senhor para não ser humilhado na vida. Não vamos nos enganar
porque alguma coisa parece que está dando certo. Vamos lembrar do Sansão, eu vou sair e vai acontecer como aconteceu até ontem. Pode ser que não aconteça mais. Não tinha percebido que o Senhor não estava mais com ele. Estava fazendo a carne, estava fazendo de qualquer jeito, sem temor nenhum, não vai. Desalinhado de Deus está funcionando? É o perigo. Se a minha consciência, se o Espírito Santo, se a palavra está mostrando, não está certo, esse caminho está errado, esse padrão não funciona, e eu acho que eu estou me enganando, que alguma coisa está caminhando, é engano, é a corda que está sendo dada para depois puxar, não aceita. O temor do Senhor, Ele nos coloca freios. O temor a Deus me coloca freios. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu devo ir. Então o temor do Senhor nos dá freio. Se eu estou fazendo desalinhado a palavra, eu estou desgovernado, não tenho freio. Não deixa mais o orgulho dominar, não deixa mais os sentimentos dominarem, não deixa mais o medo dominar. Trabalhe isso, busque isso. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso desse autogoverno, Senhor, governo da minha mente, governo da minha vida, Senhor, autoliderança, governar sobre as minhas emoções, para que eu possa governar a minha família, para que eu governe as bênçãos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. O Senhor tem colocado grandes coisas diante de nós, mas se nós não tivermos governo, nós vamos nos arruinar. Tome essa decisão. Senhor, eu não vou arriscar mais o meu destino. Peça ajuda ao Senhor. Abra a sua boca, peça temor ao Senhor. Se humilhe ao Senhor, diante do Senhor, porque quem não se humilha é humilhado. A palavra diz que quem tenta encobrir os seus erros, esse nunca vai prosperar. Pode ser que ninguém veja muita coisa, mas Deus e o diabo estão vendo. Mas aquele que confessa, ele confessa e abandona os seus pecados, esse encontra misericórdia. Então cuidado, não aceite estar na condição de morno, que é a condição mais perigosa que alguém pode estar, que é o que aqueles religiosos estavam mornos, achavam que estavam muito bem, mas não tinha nada de bem lá, não tinha nada bom lá na vida deles. A palavra nos ensina que o temor a Deus, o essencial é o temor a Deus, é temer a Deus. Esse é o essencial, porque senão Deus vai se opor a mim e as coisas não vão caminhar. Então abre o seu coração, fala com o Senhor, peça ajuda ao Senhor para romper, para desaprender e aprender o padrão correto, em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora, abra a sua boca, declare, reconheça, peça ajuda, faça, vamos lutar, vamos chamar a atenção do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero um novo tempo, eu quero um novo padrão, eu preciso desaprender, eu preciso aprender o padrão certo, eu preciso estar alinhado ao Senhor, eu preciso estar alinhado ao Senhor. O Espírito Santo nos fala, Ele nos revela se nós estamos alinhados ou não. Mas agora eu preciso escolher, eu vou seguir para um novo tempo, ou eu vou voltar atrás, para o lugar que nunca fluiu, nunca funcionou. Então tome essa decisão agora, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, abra as mentes, meu Pai, de cada um de nós, abra as nossas mentes, Senhor, nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Desperta, Senhor, cada mente, desperta, meu Pai, cada coração, que não haja aqui, Senhor, ninguém que ainda mantém uma dureza, que ainda mantém uma ignorância espiritual, que não aceite mais a miséria espiritual, não aceite mais estar distante do Senhor, distante da fonte, Senhor. Que a gente não venha se enganar, tirando uma coisa ruim, colocando uma menos ruim, Senhor. Mas que nós venhamos a ter a força, a coragem, meu Pai, o entendimento, que tem coisa que nunca vai melhorar, Senhor, nós precisamos tirar de uma vez por todas, arrancar. Assim como a sua palavra nos ensina,
Se o seu olho te condena, arranca ele, porque é melhor ir faltando uma parte do que inteiro para o inferno. Se a sua mão te condena, corta a mão. É melhor você entrar no céu, faltando um pedaço, do que ir para o inferno perfeito. Então muitas vezes a gente fica carregando coisas, Senhor, segurando coisas que não fluem, não funcionam. É o que Paulo nos ensina. Isso é lixo. Isso é lixo, isso não vale nada. O que eu vou receber do Senhor, a vida com o Senhor é muito infinitamente superior. Mas tudo isso que eu acreditava que tinha algum valor, que tinha alguma importância, isso é lixo. Eu estou carregando orgulho ainda? É lixo. Estou carregando mágoa dos outros? É lixo. Estou carregando a imoralidade ainda? É lixo, não vale a pena. Estou ainda não quero me acertar em casa? É lixo, isso é orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, minha vida vai travar, minha família vai travar, os meus filhos não vão amar a igreja, não vão respeitar a palavra, não vão ter temor, porque se o pai e a mãe não têm temor, como é que eu espero que os filhos tenham? Vamos tirar. O que o Espírito Santo fala para você? O que você precisa tirar? Qual área da sua vida que está faltando temor a Deus? Qual área da sua vida está faltando desaprender aquele padrão que ainda está carregando, há 30, 40, 50 anos? Foi o que eu aprendi. Pois é, a Ruth também, Abraão também, Moisés também. Eles precisaram desaprender e aprender o certo. Então o que eu preciso reaprender? A palavra é clara, a palavra nos dá a direção certa, a palavra nos tira toda a escuridão, a palavra nos diz, esse é o caminho. Você vai querer olhar para a direita, para a esquerda, mas uma voz atrás de você vai falar, esse é o caminho, siga. A palavra nos dá um norte, a palavra nos dá um norte. Muita coisa talvez não está mais faltando clareza, entendimento, está faltando decisão de romper. A órfã e a Ruth choraram alto, mas a órfã voltou, a Ruth foi para frente. A Ruth quis algo novo, ela quis algo diferente, ela quis uma vida diferente. Então vamos romper, vamos tomar as nossas decisões. Essas áreas da sua vida que você precisa de respostas, que você precisa de restaurações. Será que o que você está pedindo aí é o que você realmente precisa? Ou está faltando uma entrega interna? Uma entrega interna que vai destravar cada uma dessas áreas da sua vida. Tome a sua decisão em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Tome as suas decisões agora em nome de Jesus. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai, e não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. Faça essa adoração ao Senhor. Faça adoração ao Senhor. Não há nada difícil. Eu quero agradar o Senhor. Não importa o que precisar fazer, eu quero te agradar, Senhor. Faça essa adoração ao Senhor. Não importa o preço,
Mais vale a sua presença, mais vale agradar o Senhor. Dentro de mim, Deus, e não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não, a gente não fala, isso é difícil, é complicado. É para agradar o Senhor? É isso que vai destravar a minha vida? Eu vou fazer o que é preciso, o que é necessário. Porque o meu objetivo é agradar o Senhor. E assim nós crescemos, assim nós fluímos. Aí os resultados são sólidos. Aí as conquistas são duradouras. Aí que os projetos, os frutos, são de boas árvores. São frutos do Espírito. Então tome essa decisão, Senhor, eu quero produzir frutos do Espírito. Eu não quero produzir frutos de qualquer maneira. Fazer construções, mas de qualquer forma, não. Eu quero na rocha e de uma boa árvore. Bons frutos de uma boa árvore. Tome essa decisão em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos, meu Pai, os nossos projetos, aquilo, meu Pai, que nós temos colocado diante do Senhor todos os dias, meu Pai. E às vezes coisas muito importantes que nós precisamos, Senhor, não estão escritos neste papel, nessa pasta. Mas nós sabemos o que fazer, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha tocar em cada coração, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, nos derramar a graça que nós precisamos para romper, Senhor. Como disse Paulo, quando o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Então, ele parou de discutir com o Senhor, ele parou de achar que é complicado demais, ele entendeu, o Senhor vai me dar graça e eu vou fazer o que eu preciso fazer. Seja perdoar, seja desaprender e aprender um novo, aquilo que é certo, eu vou fazer o que eu preciso fazer, Senhor. Eu não vou simplesmente vou dar condições para o Senhor trabalhar na minha vida, para que o Senhor me levante. Porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então eu não quero mais que o Senhor se oponha a mim. Eu quero ser uma pessoa que o Senhor possa me exaltar, me ajudar todos os dias. Eu te peço, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, meu Pai, cada pedido, cada propósito, cada situação que nós temos apresentado aqui, que o Senhor possa realizar cada sonho, cada desejo, que o Senhor possa renovar as nossas mentes, meu Pai, que nós possamos estar no melhor lugar do mundo, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, que nós possamos te agradar, meu Pai, e que o Senhor, se agradando de nós, o Senhor nos abençoe ainda mais, Senhor. Então eu te peço, nos ajuda a entender isso e nunca mais retroceder, nunca mais apenas reclamar e voltar para os velhos padrões, mas sempre ir em diante, rompendo, crescendo, dando condições para viver coisas novas, porque a nossa mente está fluindo, está sendo moldada todos os dias à sua vontade. Nós queremos estar alinhados ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por essa palavra. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém? Amém e amém.